Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Nós vamos iniciar hoje mais uma live falando sobre um assunto muito importante, um assunto que está no nosso cotidiano, que a gente vai conversar com o Stefano Lopes sobre a Selic, essa palavra que a gente vê nos noticiários, vê nas redes sociais, vê esse nome Selic, ele está inserido no nosso cotidiano, mas às vezes a gente não sabe qual o impacto dessa taxa, desse nome Selic, o que é isso, o que isso come, como sobrevive, como é que ele reflete no nosso dia a dia. Então hoje vai ser um dia especial para a gente conversar tem o nosso amigo Josias Abreu, que daqui a pouco eu vou convidar ele, tem o nosso grande amigo e parceiro Stefano Lopes, que ele vai destrinchar, vai falar um pouquinho sobre esta taxa Selic, que é muito importante para o nosso dia a dia. Às vezes a gente vê no noticiário e não sabe qual é a relação dela com o nosso cotidiano. E às vezes ela aparece e desaparece, mas bem, vamos entender hoje como é que funciona essa Selic, o que ela come, onde ela vive, o que ela respira, quais são os amigos dela, quais são os inimigos da Selic. Bem, mas antes da gente começar a conversar sobre esse assunto, eu quero pedir dois favores para vocês que estão aí nos assistindo. O primeiro é que você vá nesse aviãozinho que tem bem aqui no canto da sua tela e convide os seus amigos, convide as pessoas que você acredita que esse conteúdo seja relevante. E depois que você fazer esse convite, você vai aqui nesse cantinho do coração, você vai dar um monte de corações para a gente, para que a gente entenda que esse assunto está sendo relevante, que está sendo bom. E mais, é interessante que você também mande algumas perguntas e participe, né? É bom a participação de vocês. E sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Vamos lá. Josias Abreu já está na área. Lucas Soares já está na área. Elane, bem-vinda. Boa noite, seja bem-vinda. Marcelo, boa noite, bem-vindo. Rafael, boa noite. Ana Monte, bem-vinda. Adara e Vinícius estão na área. E vamos lá, né? Uma coisa que eu quero que vocês entendam é que a Selic está inserida no nosso dia a dia. Independente do ramo de atuação. Você, Thiago, eu trabalho com carteira assinada, eu não sou empreendedor, eu estou pensando em empreender, ou então eu estou começando agora a buscar ter uma empresa daqui a 3, 4 anos. Mas se você começar a partir de hoje, a partir de agora, entender o que é Selic, como é que ela impacta no seu negócio, como é que ela impacta na sua vida, você vai conseguir fazer alguns planejamentos. E ainda tem um detalhe importante, falando sobre planejamento, sobre questões de finanças. Quem tiver querendo... Tem uma surpresa, não vou dar muitos detalhes. No final da nossa live, eu vou dar uma surpresinha para vocês que vai ser bem interessante e tem tudo a ver com questão de planejamento, com questão de orçamento. Um pouco do assunto que a gente está vendo aqui hoje, tá? Mas assim, antes de eu chamar o Josias, eu quero que você vá aqui no cantinho, pegue o aviãozinho e mande para as pessoas que você acredita que esse assunto vai ser relevante. Boa noite, Vera, seja bem-vinda. Vamos lá, Gabriela, seja bem-vinda, boa noite. Manda um aviãozinho para a galera. E agora eu vou chamar o meu amigo e parceiro, né, o meu sócio, grande Josias Abreu. Vou chamar aqui ele para dar uma participada, uma engrossada nesse time aqui. E daqui a pouco a gente vai chamar o nosso amigo Stefano Lopes. Grande Josias, boa noite, seja bem-vindo. Tudo bem? Como estamos? Boa noite, meu amigo Thiago. Tudo bem? Coisa boa. Você consegue me ouvir bem por aí? Tranquilo. Boa noite, Renata. Olha só, grande Renata. Legal. Meu amigo Wilner chegou por aí também. Estou vendo aqui. Que legal, rapaz. A Gabi está aqui, a Renata. Time de peso, Vasconcelos Humberto. Conhece algum Vasconcelos? Olha só, eu conheço essa pessoa de algum lugar. Conheço de algum lugar. Manu entrou também. Val entrou, Val Souza 1. Essa aqui é especial. Beleza. Josias, e aí, Thiagão? Vamos lá, né? Rapaz, eu até estava conversando com o Josias, pessoal, antes da gente começar, porque para a gente chamar o Stefano, a gente tem que fazer 2 lives. É uma live só para apresentar o currículo deste rapaz, né? Porque é um currículo extenso, o homem é gabaritado, né? E assim, eu acho que é um assunto bem relevante, né, Josias? Ele está inserido tanto no nosso cotidiano, às vezes até coisas banais, né? Eu ir na padaria, eu comprar um produto ou serviço, eu tenho a minha empresa, eu contratar funcionários. A Selic está inserida de uma forma nesses contextos que, às vezes, a gente nunca para pensar, né? Como é que isso está inserido no nosso dia a dia, como é que isso está inserido em coisas simples, né? E até em coisas mais complexas, né?
Eu acho que isso é um assunto bem relevante. Né? É verdade. O Stefano vai se aprofundar um pouquinho mais no conceito da Selic, né? Sim. Mas a verdade é que ela está presente na nossa vida, né? No nosso dia a dia, em tudo que a gente compra, no que a gente vende, no que a gente consome, no ser exagero, até no que a gente olha. Tá? Então é uma ferramenta que o governo tem, através do Banco Central, que regula, de certa forma, a nossa economia. Não seria nenhum exagero comentar assim. Sim. Mas a gente também vai falar um pouquinho de viabilidade de negócios. É uma coisa que está presente no nosso dia a dia da século 22. Nós fazemos esse tipo de serviço, essa viabilidade. Nós trabalhamos com plano de negócios. E sabe que ela acaba afetando tudo isso, né? E não só isso, os empresários, de forma geral, eles precisam de capital de giro. As empresas precisam de capital de giro. Então, se você não quer um empréstimo, se você já tem um capital de giro interessante, você precisa investir. E se você vai investir, ou se você precisa de capital de giro, seja de terceiros ou não, você tem que estar ligado na Selic. A Selic vai fazer uma diferença na sua vida e, dependendo da Selic, você vai escolher aonde você quer deixar o seu capital, ou então aonde você vai buscar esse capital. E, José, esse é um detalhe importante, já vou pedir para que você chame o nosso convidado, mas uma coisa que você disse, né? A Selic ela pode impactar, muita gente observa só sobre aspectos negativos. Ela vai afetar de forma negativa? Sim, mas ela também, de certa forma, ela pode nos ajudar. É claro que eu tenho que saber como agir, né? O Stefano vai mostrar para a gente como a gente pode se preparar para aspectos negativos da Selic, mas também se aproveitar, né, da alta ou da baixa, como é que ela pode nos ajudar, tá certo? O Stefano já entrou na área. Deixa eu ver quem chegou mais aqui. Tema muito importante, Renata, obrigado. Jorge Ana, seja bem-vinda. Meu Martina primo. Jorge, opa, coisa boa. Isa, boa noite, seja bem-vinda. E agora eu vou chamar o grande. Na verdade, assim, Josias. Eu vou chamar logo, chama? Pronto, chama o rapaz, chama o homem. Chama agora. Cadê você, Stefano? Josi, bem-vinda, Josi. Josi Rocha. Estou chamando aqui, ele está entrando, está se preparando. Então, como o José falou, na questão de viabilidade, é muito importante eu ter um entendimento disso. Está aqui ele. Seja bem-vindo, Stefano Lopes. Seja bem-vindo para essa live. É um prazer muito grande ter você aqui, essa figura que a gente se espelha muito em alguns aspectos, né? Ajuda muito no nosso dia a dia como consultor organizacional, ajuda a nos dar um olhar diferente para aspectos financeiros. Mas, Josias, apresente esse rapaz que está aqui embaixo, né? Quem é essa pessoa? Quem é você? Eu conheço o Stefano já há mais de 10 anos. O Stefano, eu tive a honra de tê-lo como professor e mestre. Então, sou cria, de certa forma, do Stefano na minha formação, onde eu tive o prazer de aprender muito com ele. E a gente acaba virando fã, e depois a vida me trouxe o privilégio de trabalhar com ele, né? Já fomos sócios durante um tempo, e hoje a gente tem uma parceria onde a gente indica os nossos serviços. Eu indico ele para muitos clientes, ele também indica, fazemos serviços juntos. Mas quem é o grande Stefano, né? O Stefano, eu vou dar uma resumida aqui, como você falou. Puxa a lista. Me perdoe, Stefano, se eu suprimir alguma coisa importante. Mas o Stefano, ele é formado em bacharel em economia pela Universidade Federal do Piauí. Tem curso de especialização em gestão empresarial, em gerência empresarial pela Arruda e Arruda. Tem 2 MBAs, um MBA em gestão empresarial pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, MBA em finanças pela IBMEC e é mestre em economia pela Universidade Federal do Ceará. Além disso, tem outras formações, cursos de formação de preço, de valuation, como definir preços de venda, planejamento de investimentos, planejamento estratégico, gestão estratégica e planejamento econômico financeiro, perícia econômica financeira, análise de projetos, análise de demonstrativos financeiros, enfim, tem muita coisa aqui, gente. Estou passando aqui foi premiado, tem vários títulos, né? Teve vários títulos que ele ganhou, fala fluente aqui em inglês e está aqui estudando mandarim. Quem você conhece que fala mandarim? E Tiago Humberto. Você não vai conseguir ver muitas pessoas. Um homem diferenciado. Né? Então, o Stefano hoje ele trabalha também, ele é um docente do Centro Universitário da Santo Agostinho, Fundação Santo Agostinho, né?
Que mais? Hoje trabalha também como consultor empresarial. E é tanta coisa que o Stefano consegue fazer. É uma referência na área da economia. Stefano, eu me permito suprimir demais o seu currículo. Eu não tenho palavras, mas seja bem-vindo, meu amigo Stefano. A gente falar desse tema tão importante que é a Selic, a taxa que o governo federal utiliza hoje para regular a nossa economia, talvez a principal delas. Eu sei que tem várias. E aí a gente começa aqui lhe perguntando o que é a Selic, para que ela serve. Gostaria que você, para desmistificar um pouquinho, faça uma contextualização rápida aí do que seria essa tal dessa Selic. Vamos lá, pessoal. Então, primeiro, boa noite a todos, né? O pessoal que está aí na live. Boa noite ao Josias e ao Tiago. Agradeço as palavras aí bonitas, né? Os elogios. Fico muito agradecido, né? E também dizer para o pessoal que está aí acompanhando a gente, né? Boa noite para todos. E que é uma satisfação muito grande estar aqui, tanto com o Tiago quanto o Josias, né? A gente já se conhece de longas datas. São pessoas idôneas, de seriedade, que tiveram a coragem de largar emprego para virar empreendedor, né? Então, os dois aí na área de administração viraram consultores, né? E precisa muita coragem, né, para você ter esse desafio e, de repente, pessoas que estão aqui na live vão chegar depois, né? E também, de repente, estão com esse mesmo desejo de virar consultores. Então, eu agradeço as palavras aí que vocês disseram e parabenizo aí pelos dois. E se não fosse sério, eu não estaria aqui, né? A gente só quer parceria com gente boa. Então, também digo para o pessoal aí que agradeço, é uma satisfação estar aqui com vocês dois, que são pessoas sérias, que fazem bons trabalhos, né? E isso é que é importante. A gente tem um nome a zelar e contribuir de alguma forma para os empresários, para a nossa sociedade, fazer aumentar a geração de emprego e renda. Pessoal, então vamos lá, né? A tal da Selic, né? E hoje no nosso país a gente vive um momento inflacionário, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Em decorrência aí dessa pandemia. Então o mundo inteiro passa por um processo inflacionário e, claro, o Brasil não é diferente, sofre um pouco com isso. E a taxa Selic, ela é um instrumento de política monetária. O governo usa para tentar, uma das razões, controlar a inflação. Mas primeiro das origens, né? O que é essa tal de Selic? A Selic é uma sigla para Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Pessoal, aí só para saber se o áudio está tranquilo, tá ok? O áudio, né? Show, beleza. Show de bola. Então, essa sigla da Selic significa esse Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que é um sistema do Banco Central, né? É uma infraestrutura que o Banco Central tem de fazer a liquidação das operações com títulos públicos federais. Então, você compra título, você vende título, tem que transferir o título para quem comprou, tirar de quem vendeu, passar para quem comprou. A liquidação do dinheiro também, né? Então, isso aí a gente chama de Selic, que é esse sistema. E nesse sistema tem negociações diárias. E a média dessas negociações diárias gera a taxa que a gente chama da Selic, né? Diariamente negociada. Só que o Banco Central, ele tem uma taxa que ele chama Selic Meta. Essa Selic Meta é a que aparece nos jornais, que aparece quando se fala de economia, que a gente chama de Selic Meta, que é a taxa Selic Meta, que atualmente está 11,75%, né? Vem subindo. Em 2020 atingiu o patamar mais baixo que a gente já teve recentemente na economia brasileira, que era 2% ao ano, e que hoje chega aí a 11,75% ao ano. Então, essa é a taxa. Ela é formada pelo Banco Central. É o Banco Central que faz a reunião com o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, e avaliando o contexto para poder manter estabilidade econômica, principalmente o quesito inflação, é que ela vai e determina. Então, é determinado pelo Banco Central, chamada Selic Meta, fornecida em termos anuais, mas sabendo que diariamente existe a negociação dessa taxa e ela oscila diariamente. Mas o que vem para a gente
e que serve como base, sai na economia no jornal, que a gente chama de Selic Meta. Então, Stefano, né, como você está falando, é algo que, como teve esse aumento, né, de 2, né, a taxa, o período mais baixo, né, agora para 11, por isso que está muito na mídia, né, essa palavra, termo Selic, né? E eu acho que às vezes a gente não sabe do impacto dela, né? Como população geral, né? Às vezes a gente não observa, né? A pessoa às vezes ouve falar o nome Selic, mas não associa coisas do cotidiano, né? E Stefano, como é que, assim, dentro do universo, né, das pessoas, independente de elas serem empresárias, pessoas que querem empreender, mas como é que ela afeta o público em geral, né? Você falou da palavra inflação, né? Então, esse nome inflação e Selic andam abraçados, unidos, de mãos dadas. Então, como é que ela impacta de uma forma geral para a população, a variação da Selic? Vamos lá, tem algumas coisas, né? Uhum. Então, primeiro, o governo, quando eu digo governo, que é o Banco Central, ele é do governo federal, né? Ele está ligado, ele é uma autarquia do governo federal, então ele regula a política monetária. Então ele vai fazer o quê? Diz, olha, a inflação está subindo. Beleza. A gente não pode obrigar ninguém a não comprar, a gente não pode obrigar empresário a baixar preço de mercadoria, a gente não pode fazer isso. Então o que é que o governo faz? Quando eu chamo governo, eu estou falando o Banco Central, né? Banco Central. Então, o Banco Central, ele eleva a taxa de juros. Quando essa chamada Selic, né? E aí a taxa Selic, ela no Brasil, ela é uma taxa referencial de toda a economia nossa, né? Então, ela tem impacto na poupança, a taxa de remuneração da poupança é baseada pela taxa Selic. Quando ela está abaixo de 8,5% ao ano, você paga 70% da Selic mais a TR. Quando ela está de 8,5% para cima, a poupança vai pagar 0,5% ao mês mais a TR. Então, a taxa Selic afeta a poupança, a taxa Selic afeta os títulos públicos do governo federal e também toda a taxa de juros da economia. Porque se você tem, por exemplo, título do Tesouro Nacional, que o título do Tesouro Nacional é um investimento de baixo risco, quem quiser comprar título do Tesouro Nacional é um investimento de renda fixa e de baixo risco, então você tem um parâmetro aí para balizar seus investimentos. Então, se você vai abrir uma empresa, por exemplo, você quer ganhar dali para cima. Então, olha só como a taxa Selic afeta. Ela afeta a formação da poupança, toda taxa de renda fixa é afetada, porque se a taxa Selic sobe, o CDB, que também é um produto bancário, um investimento muito oferecido para a pessoa física e jurídica. O CDB, ele geralmente é pactuado em relação ao percentual do CDI, que é a taxa de depósito interfinanceiro, interbancário, né? Só que normalmente as pessoas chamam de CDI. E o CDI é atrelado também à taxa Selic. Então toda renda fixa, ela sofre a influência da taxa Selic. Então quando a taxa Selic sobe poupança, CDB, CDI, sobe tudo na renda fixa. Então isso primeiramente afeta os investimentos, né? Agora, o que é que acontece? Por que afeta os investimentos? Porque afeta a taxa de juros da economia. E, claro, se a taxa de juros aumenta, a taxa de juros de financiamento também aumenta. Então, o consumidor que vai comprar o carro, vai comprar a moto, vai comprar sua casa própria, seu apartamento, vai comprar a geladeira em 10 vezes, em 20 vezes. Então, tudo isso aí, o que é que acontece? Quando aumenta a taxa de juros, a prestação desse financiamento fica mais cara. E isso inibe o consumo. Então, ficando mais caro o financiamento, o consumo é inibido e, claro, com isso, a tendência é que o consumo se reduza. Então, essa é a forma que o Banco Central altera a taxa Selic visando conter a inflação. Ele não pode obrigar as pessoas a não comprar, mas quando encarece a taxa de juros, encarece a prestação e isso inibe o consumo. E dessa forma, se você compra menos, o empresário vende menos e vendendo menos, isso força o empresário também não subir seu preço, tentar segurar seu preço. Esse é o mecanismo, né? Engraçado porque é uma cadeia, né? E
E principalmente nós brasileiros, né, que gostamos de comprar parcelado, né? Então, toma cuidado, né? Fazer financiamento de casa, como o Stefano falou, comprar móveis, imóveis. Então, quem gosta de comprar prestação, ele é impactado que às vezes nem sente, né? Meu Deus do céu, eu tô querendo comprar um carro, tá um absurdo, foi atrás de financiamento, vou pagar 3 vezes o carro. Então, olha só como ele impacta no nosso cotidiano, né? Mas, Josias, mande brasa aí. Não, eu estava aqui analisando as palavras do Stefano sobre a taxa. Será que é um exagero a gente tratar a Selic como a principal taxa utilizada pelo governo para regular a nossa economia, Stefano? Será que ela está nesse patamar hoje? Josias, veja bem, o governo ele não pode obrigar empresário e consumidor a tomar suas decisões, jamais. É o mercado que diz, né? Eu, consumidor, se eu tenho dinheiro, eu compro. Estando caro ou não estando caro, se eu quero comprar e tenho condição, eu vou lá e compro. O empresário não é obrigado também a não subir o preço. O empresário pode dizer, rapaz, vai ficar mais caro, eu vou vender mais caro, acabou-se. Agora, esse instrumento da taxa Selic, obviamente, ele inibe, porque a maioria das operações de compras, né, de valores mais altos, são parceladas. Então, claro que isso tem uma repercussão na formação do preço e vai encarecer para o consumidor final. Agora, é a única variável, né, como o José perguntou, é a mais importante. E ela tem uma repercussão no consumo, no investimento que a gente falou, e também é o seguinte, você tem um reflexo na taxa de câmbio, você tem uma oscilação cambial, e, claro, quando o governo faz isso, além do controle do consumo, tem outra coisa também. Quando você sobe a taxa Selic, e como eu falei, é título do Tesouro Nacional, é um investimento, é um papel de baixo risco, né? Então, o investidor estrangeiro compra esse título também. Então, o que acontece? Quando o Banco Central sobe a taxa Selic, isso atrai investidores dos Estados Unidos, da Europa, que traz seu dinheiro estrangeiro para o Brasil. Então, por exemplo, o que a gente observa agora? A taxa de câmbio caindo. Então, a subida da taxa Selic tem atraído capital estrangeiro para investir no Brasil. Então, dólar quando abaixo de R$5, né? Pois é, então, isso aí aumenta a atratividade do título do Tesouro Nacional, que é baixo risco, mas eu prefiro investir nos Estados Unidos, que é um país maior e tal. Isso aí, meu amigo, mais 11,75 desse tanto eu vou para o Brasil, né? Então compensa. Tá me né? pagando melhor. Não tem lugar nenhum do mundo hoje pagando isso, né? Você vê em alguns países de baixo risco, vai pagar 2% ao ano, 3% ao ano, 4%. O Brasil está pagando, vou arredondar, 12%, né? Num título de baixo risco. Então você está ganhando aí, em média, 3 a 4 vezes mais do que o mundo está pagando. Então, claro que isso também, por outro lado, falamos aí de inflação, falando de investimento, e aí agora a questão cambial, né? Isso faz com que venha um aporte de recursos de moeda estrangeira para o Brasil, e aí essa moeda estrangeira fica na reserva do Banco Central, quando a reserva aumenta, a taxa de câmbio cai. E aí tem um outro impacto também, né? Se a taxa de câmbio cai, o que acontece? A maioria dos produtos que a gente tem no Brasil usa matéria-prima importada. Então, se você, por exemplo, aqui a gente está usando o celular, né? Então, a pessoa usa celular, produz no Brasil, produz um monte de componente importado. Você usa computador? Usa. Faz no Brasil? Faz. Tem um monte de componente importado. Então, eletroeletrônica, até carro, moto, tem componente importado. Então, quando a taxa de câmbio cai, o custo da matéria-prima do produto importado diminui. Então, produtos estrangeiros, claro, que estava no estoque não, mas a matéria-prima que está sendo comprada agora com a taxa de câmbio mais barata, isso vai repercutir no custo do empresário, fazendo baixar o custo e, claro, vai cair o preço aí para a gente, com fé em Deus, né? O natural é que caia, né? O natural é que o preço caia. Então o Stefano está dizendo que você já pode comprar suas passagens para Disney, né? Então já tá... Mas assim, não é claro que não vai ser assim. Mas assim, é interessante o que você falou, né, Stefano? Porque como o juros alto é ruim para o brasileiro e, de certa forma, tem aqueles aspectos, né? Dependendo do prisma que eu olhe, ele pode ser ruim para um tipo de investidor, pode ser ruim para o consumidor final,
aonde é que ele for observar, né? Se eu for atrás de crédito, vai estar mais caro para mim. Se eu for investidor, dependendo do tipo de investimento, vai ser mais interessante para mim. Então, é uma taxa que ele vai impactar, de certa forma, a questão do crédito, né? Então, eu vou conseguir dinheiro, ele pode afetar negativamente e também positivamente. E aproveitando esse aspecto de crédito, né, nós como consultores, nós três, a gente vê que o empresário, ele necessita de alguns tipos de investimentos, né, para capital de giro, para comprar maquinário. E a Selic, ela vai estar diretamente ligada nesse acesso a crédito do empresário. Qual o impacto, né, diretamente que o empresário pode ter com essas variações da Selic, né? E no momento atual, é claro, né? Eu sei que você já falou, mas eu queria que você explicasse um pouquinho mais como é que funciona. Ô, Josias, complemente aí que você gostaria de... Não, na verdade, Stefano, eu estou querendo linkar um pouquinho do tema na questão de viabilidade de negócios. É muito comum quando o empresário vai fazer um negócio novo, que ele quer um plano de negócio, ele precisa saber como é que ele vai gastar o dinheiro dele. Às vezes ele tem uma parte do capital e às vezes ele não tem capital nenhum. E às vezes ele tem o capital todo. E ele precisa captar esse recurso nos bancos. E aí, meu amigo, com a taxa alta, ele tem que fazer essa conta direitinho, porque o preço do dinheiro que ele vai pegar vai subir. Isso mesmo, Stefano? Ele tem que fazer... Nesse momento de juros altos, como é que o empresário investidor, no sentido de colocar negócios para rodar, ele pode se comportar? É uma pergunta meio chata, mas quais são os cuidados que ele tem que ter? Assim, a taxa Selic, né, ela tem, como o Thiago estava falando agora, tem um lado bom, tem um lado ruim, né? Então, tudo você tem que ponderar. Então, com o aumento, né, José, da taxa Selic, para o investidor empresário... Pessoal, só um instantinho. Meu filho, sai daqui que você... É assim mesmo. Vai dar tudo certo. Pessoal, peço desculpa aqui. Bote o rapaz para participar também, não tem problema não. Tem uma pessoa aqui que quer participar. O Thiago tem uns gatos que gostam de participar também. Não é gato não, é gente mesmo, menino mesmo, gente. Bicho, eu não crio nem peixe. Mas é o seguinte, peço desculpa aí pela interrupção, vamos retornando. Então, Josias, é o seguinte, o empresário, porque tem um investidor do mercado financeiro, né, como a gente estava falando agora, então o cara que vai investir, né, essa ponderação que o Thiago fez, do bom e do ruim. O cara que está no mercado financeiro, se a taxa Selic sobe, fica bom para renda fixa, porque tudo sobe, né, quando a Selic sobe, poupança sobe, CDB sobe, e são investimentos de baixo risco. Claro, paga bem menos que outras opções, mas são investimentos de baixo risco. Então, para quem vai investir em renda fixa, maravilha, Selic subindo, né? Título do Tesouro, CDB, LCI, LCA, tudo que é renda fixa vai subir. Quem está investindo do lado de empresa, aquele investimento macroeconômico que gera emprego e renda, né, José? O cara vai abrir um negócio novo, vai expandir a empresa que já existe, aí piora, né? Aí piora. Por quê? Primeiro, fica mais caro para o cara fazer o financiamento. O cara vai montar a empresa nova, vai expandir, tem que comprar máquina e equipamentos, o financiamento vai ficar mais caro, porque quando a taxa Selic sobe, a taxa de juros do financiamento sobe. Então, para ele, o custo fica mais alto, reduz a margem de lucro do empresário. Então, é ruim que a taxa Selic suba. E aí tem outro aspecto, né? Se a taxa Selic sobe muito, então vamos supor que numa empresa você calculou a rentabilidade, vamos usar um termo da matemática financeira, taxa interna de retorno. Perfeito. Então você calculou a rentabilidade do seu negócio, deu 15% ao ano. Pô, a Selic está 5%, o meu é 15%, então pô, a minha empresa rende 3 vezes mais do que a taxa Selic, maravilha. Então o meu negócio tem um risco, eu tenho que trabalhar muito, acordar cedo, tem uma confusão com funcionário, fornecedor, cliente, etc, etc.
mas tô ganhando 3 vezes mais do Isso. que a renda Vale a fixa. pena, né? Está compensando, está compensando. Aí a taxa Selic vai subindo, 5%, 6%, 7%, 10%. Pô, minha empresa dá 15%, cara. Aí 11%, 12%. Aí o cara chega, de repente, 15% de rentabilidade na empresa, Selic está aqui com 12%, 13%. Ele diz, cara, eu estou trabalhando, correndo risco, eu posso vender a empresa e botar no mercado financeiro, entendeu? Sim. Então, além Vou ter de menos encarecer, trabalho. pois é, quando a taxa Selic sobe, além de encarecer a taxa de financiamento para o empresário que vai investir, expandir a empresa, montar uma empresa nova, já piora porque o custo financeiro dele aumenta, mas tem essa outra questão, que na economia a gente chama custo de oportunidade. O que é que eu deixo de ganhar pela decisão que eu estou tomando? Então eu poderia investir no mercado financeiro num produto de renda fixa de baixo risco e ganhar 12%, estou ganhando 15% na empresa. Então, assim, não faz financeiramente muito sentido. Então, é um outro aspecto negativo que a subida da taxa Selic, ela eleva o custo de oportunidade para o investidor que quer montar a empresa, que quer ser empresário. Então, claro que a gente ainda está em patamares controláveis, mas se a gente pensar no Brasil na década de 90, na época do ex-presidente Fernando Henrique, que estourou a casa dos 30% ao ano, chegou perto de 40%, né? Nossa Senhora. Então, assim, hoje está muito tranquilo, né? A gente, em 2020, em plena pandemia, a gente chegou a 2%, que foi o mínimo histórico aí da taxa, né? E agora a gente está subindo um pouco, ainda está até mais baixo do que aí 2013, 2014, está até mais baixo, mas comparativamente ao que a gente esteve aí, está subindo, né? Está subindo. Stefano, eu queria te perguntar, eu sei que você não tem bola de cristal, mas, assim, pela experiência que você tem, será se a gente tem como prever alguma tendência para a Selic? Ela vai continuar subindo ou ela vai entrar em tendência de queda? É possível a gente... O que a gente pode esperar nesse próximo ano que se segue aí para a taxa Selic? Será se tem alguma dica assim que a gente possa seguir? Dica alguma não, previsão, né, algum José? carteado, alguma coisa assim. Dica é meio complicado, né? Porque é o seguinte, usando as próprias palavras aí do Josias, né? Ninguém tem bola de cristal, né? Mas, enfim, a gente tem previsões, a gente usa variáveis da economia e entendendo o comportamento de certas variáveis, a gente pode tentar dizer, olha, se acontecer isso e isso, vai ter tal repercussão. Então, eu acho que, assim, que o melhor referencial é o próprio relatório Focus do Banco Central. O Banco Central divulga sempre, né, o famoso relatório Focus, e lá ele tem previsões para a taxa de inflação, para a própria taxa Selic, para o crescimento do PIB. Então, atualmente, a expectativa é de elevação da taxa Selic até o fim desse ano. A expectativa que suba, né? Possivelmente, talvez, aí chegar ao final do ano em torno de 13% ao ano, né? Então, vai subir um pouco mais. Então, essa é a expectativa hoje, né? Hoje. Então, sim. Claro que a economia é muito dinâmica. A gente tem fatores internacionais aí, como a guerra na Ucrânia. A gente não sabe, vai parar, vai diminuir, quanto tempo vai durar, vai piorar. Espero que não, né? Com fé em Deus não piore, né? Mas, enfim, você tem essas variáveis, né? A nível mundial. Lá na China o povo está dizendo que parece que está havendo um novo surto aí de Covid, ou sei lá o que inventaram aí de novo, se é Covid, se é outra gripe. Mas, enfim, essas coisas, de repente, de uma hora para outra, pode mudar o que foi previsto, né? Mas, nesse momento atual, a expectativa é de subida da taxa Selic até o final desse ano. Então, se for para investidor, o que é que pode esperar, né? Que você invista aí na renda fixa, em produtos financeiros, CDB, LCA, algum outro produto de renda fixa, atrelado à taxa Selic, né? Que você pode fazer um mix aí, metade do seu dinheiro, botar num pré-fixado, metade num pós-fixado. Se a Selic subir, eu vou ganhar. Se ela cair, eu perco um pouco, mas eu estou garantido, se ela subir mais, eu não perco. O pré-fixado, você fecha a taxa. Diz, rapaz, eu vou investir em um aí com
Bota aí, vai, um CDB que vai me dar 12% ao ano. Se a taxa Selic subir a 13, eu perdi, porque eu fiquei com a taxa pré-fixada de 12. Se ela subir a 13, eu vou perder, né? Mas também se ela Sim. cair para 10, eu estou ganhando, porque eu fixei em 12, né? Enfim, aí você pode fazer uma operação pré-fixada ou uma pós-fixada, que se ela subir, você sobe junto e ganha mais, se ela cair também, você ganha menos. Então você pode fazer um mix. Rapaz, eu tenho 200 mil, então vou botar 100 mil aí num, 100 mil no outro. Aí eu disse, rapaz, Espetacular, Steph. é muito Espetacular. dinheiro, Essa dica não aí. tem 100, tem 20, mas bota 10 e 10, só tem Boa. 10, bota 5 Boa. e 5. É uma dica muito boa Mas... para quem está... Porque assim... Essa dica foi top. Isso. Aqui, para quem está na live, ó, por isso que é importante você pegar aí no cantinho aqui, mandar um aviãozinho pro pessoal, marcar aquela pessoa que você acha que esse assunto é relevante, porque são coisas que a gente acaba deixando despercebido e o nosso dinheiro não pode ficar parado, né? A gente, como pessoa comum, e voltando à questão da viabilidade que o José falou, né, como empresário. Por isso que é importante você fazer o estudo de viabilidade desse negócio. De fazer, por exemplo, também o planejamento orçamentário. De entender as minhas finanças. Estou querendo tirar um empréstimo, né? Como é que esse empréstimo hoje impacta o meu negócio? E estudar, né, essas variações, né? Como é que isso pode impactar no meu negócio? Será que vale a pena, como o Stefano falou, será que vale a pena eu botar esse dinheiro para comprar um maquinário, fecho a empresa, pego o dinheiro, bota aí para render para mim, fico na rede? Então são coisas que possam parecer simples, né? Mas assim, o empresário, e é uma coisa que a gente vê no nosso dia a dia como consultor, é que ele às vezes não leva em consideração esses aspectos de como é que isso vai impactar no meu negócio, né? De não se projetar para frente, de não olhar sua empresa para frente em aspectos financeiros, né? Como é que isso vai gerar como é que isso vai afetar a saúde da minha empresa? Então são coisas importantes. Thiago, né? só abrindo um parênteses, né? Ótimo. Muito importante esse tipo de visão. Pessoal, eu vou só fazer um comentário. Eu vi aqui que entrou uma pessoa, amigo meu, economista também, Fernando Galvão. Galvão, Um abraço aí para ele. Professor Galvão. Grande. Economista também, tá aqui uma satisfação em ter aqui com a gente, Fernando. Um abraço, Galvão. Tô vendo aqui até parentes aqui meus aqui, tô vendo aqui, tem uma prima minha aqui assistindo, olha. Coisa boa. Pessoal, agradeço aí a participação de vocês, né? Então, Thiago, é o seguinte, é muito importante, por exemplo, o empresário investidor, né? Por que é importante essa ideia? Então, o Josias falando também da questão da viabilidade e tudo. Então é o seguinte, empresa é para ganhar dinheiro, certo? Empresa é para ganhar dinheiro. Então, claro, você tem empresa com fim lucrativo e sem fim lucrativo. Se o fim da empresa não é lucrativo, beleza, você vai ajudar idoso, etc. Você tem outra finalidade. Agora, se a empresa tem fim lucrativo, ela tem que dar lucro, né? Então, o empresário não pode ficar iludido. Não, cara, eu vou ganhar tanto aqui. Não, meu amigo, você tem que ter um planejamento financeiro do negócio, um estudo de custo da sua empresa, a precificação do seu produto. Tem que estudar o mercado antes de entrar, né? Então, é muito importante fazer isso, porque com dinheiro não se brinca, né? Dinheiro... Verdade. Você não vai brincar, né? O empresário, ele não pode ficar adivinhando, né? Porque nesse momento é o momento que ele vai perdendo dinheiro e uma hora ele não tem mais... Perdeu tudo, não tem mais de onde perder, né? Então, muito importante que o empresário contrate um profissional, aí pode ser a equipe aí da Século 22, mas para que ele conheça verdadeiramente, né, quanto custa o dinheiro dele. E aí por que o custo de oportunidade é importante? Porque você pega uma taxa Selic dessa subindo, hoje aí em 11,75%, então o cara tem que saber o seguinte, rapaz, a minha empresa, se eu não fizer nada, se eu quiser só receber juros, ficar balançando na rede, tomando água de coco, indo para a praia, viajando, se eu não fizer nada, eu vou ganhar 11,75% ao ano com baixo risco. Então é o seguinte, vou arredondar para 12 aqui, vou ganhar 12% ao ano com baixo risco. Então, a minha empresa tem um custo de risco, estou falando custo em termos de risco, né? Custo de dinheiro, custo de oportunidade. Então, minha empresa tem um risco. Eu monto a empresa, pode aparecer um concorrente que eu não esperava, pode aparecer uma guerra que afeta aqui, pode aparecer uma pandemia que ninguém contava. Então, a empresa ela tem uns riscos inerentes ao mercado, concorrência e fatores externos que a gente não imagina.
Então é o seguinte, se, por exemplo, a taxa Selic, vou arredondar para 12% ao ano, taxa Selic é 12%, pô, a minha empresa tem que me render daí para mais. E aí eu tenho que acrescentar uma parcela chamada prêmio pelo risco. Quanto é que eu acho que vale o risco que eu estou concorrendo na empresa? Acho que o risco que eu vou correr como empresário aqui na minha empresa vale 3% ao ano? Vale 5% ao ano? Quanto vale o risco que eu estou correndo de dar errado? De pensar que vou ter muito cliente e não vou ter? Do meu produto ser substituído? Montei uma fábrica de câmera fotográfica. Pô, ninguém quer mais, agora vai tirar foto com o celular. Pô, me ferrei. Entendeu? Isso aí foi muito bom. Então, Nossa. Isso tem um risco. E aí a gente chama no mercado financeiro, nas finanças, a gente chama prêmio pelo risco. Tem um modelo financeiro que mede isso, chamado modelo KPM, ou modelo CAPM, que você tem uma equaçãozinha que você bota uma taxa livre de risco, no caso, a gente poderia colocar aqui a taxa Selic, e mais o meu prêmio pelo risco. Então, olha, eu acho que meu prêmio pelo risco é 5%, é 6%. Então, se a taxa Selic é 12% e meu prêmio pelo risco é 6%, eu tenho que ganhar pelo menos 12% para investir nessa empresa. Então, 12 mais 6, 18%. Minha empresa tem que dar pelo menos 18%. Porque se não der, não compensa. Pelo risco que eu estou assumindo e mais a taxa que eu tenho livre de risco, no caso a Selic, é melhor eu ficar no mercado financeiro, né? Stefano, até anotei aqui já. Olhando por essa ótica, eu não vou inventar história. A maioria dos empresários não olham por essa perspectiva. Eles querem saber se dá lucro, mas eles não fazem essa conta do custo de oportunidade. Então, é muito simples para o empresário achar, vou botar o negócio vai dar lucro, eu vou viver do lucro. Outra coisa, bem no começo da sua fala agora recentemente, toda empresa ela tem um fim lucrativo. Até as ONGs que não têm fim lucrativo precisam pagar suas contas. Precisa ter dinheiro. Se ela não tiver o fim financeiro bem apurado, ela também quebra, porque não vai conseguir se pagar. Então, é uma realidade, não adianta ser romântico nesse aspecto. As empresas precisam dar atenção ao seu fim financeiro, ao aspecto, à saúde financeira da empresa. E não adianta você, empresário que está ouvindo aqui, que possa ouvir depois dessa live, achar que a sua precificação está correta se você não coloca um custo de oportunidade no meio. Então, às vezes, na hora da precificação, o empresário pega o preço de custo, bota uma margem de lucro, chega no preço de venda, acha que está bom. Só que ele não tem o custo de oportunidade e não tem principalmente o prêmio pelo risco. Eu não vejo isso nas empresas, nas pequenas e médias empresas. Na realidade, a gente que não, no corpo a corpo, no dia a dia, nós não estamos acostumados a ver o empresário tratar nessa perspectiva. Então, isso é importantíssimo, principalmente para a gente que vai fazer plano de negócios para os empresários, que isso fique muito bem claro. Porque, poxa vida, você vai ter dor de cabeça com o cliente, com o fornecedor, com o funcionário que dá trabalho, a gente sabe que é encantador, que tem o seu benefício de você empregar famílias, tem essa questão romântica, mas dá trabalho cuidar de gente, tratar com cliente, tratar com fornecedor, com processo, com risco de perder estoque, risco de perder prazo, de se queimar no mercado. É um risco muito alto. Então, depois de todos esses riscos, se você não colocar na ponta do lápis quanto custa para você manter, ter uma rentabilidade que justifique tudo isso, não está valendo a pena. A gente não está aqui para trocar figurinhas. O mundo é duro, mas é duro, mas é necessário. A gente precisa tratar com seriedade a questão da saúde financeira das empresas. E aproveitando aqui, antes do Stefano complementar, eu lembrei de um ponto importante, né? A gente está falando de planejamento, né? E aproveitando a deixa, eu e Josias, a gente está fazendo um curso de planejamento orçamentário. E daqui a pouco eu vou ter uma surpresa para quem estiver interessado, porque nesse curso a gente vai ajudar com que vocês montem um planejamento. Você, como pessoa comum, como empresário, monte seu planejamento, você coloque tudo no papel, você tenha todas essas dimensões de faturamento, de despesa, desses custos de oportunidade, tudo de forma organizada e você consiga também elaborar um plano de ação para executar isso. E é muito importante porque eu e Josias e o Stefano também devem ver muito isso, quando a gente entra em empresas pequenas, médias e até, às vezes, empresas grandes, né? Não olham para esses aspectos que a gente falou aqui, o Stefano colocou muito bem, o Josias também falou muito bem, desses pontos de custo de oportunidade, prêmio pelo risco,
e de organizar suas finanças. Então, se eu começar a olhar esses aspectos que são, que a gente diz assim, são coisas básicas, mas no dia a dia a rotina toma de conta e são esquecidos, né? Porque o dinheiro é algo que não é brincadeira, né? Ele tem que ser tratado com o seu devido respeito, com o seu devido cuidado. E no planejamento orçamentário eu vou conseguir também me antecipar por algumas coisas. E aí você fazendo o curso, que vai acontecer no dia 29 e 30 de abril, você vai conseguir ter uma visão diferente dessas informações, né? E vai ajudar muito, vai linkar muito com o que a gente está fazendo, tá falando aqui na live. Então, você assiste a live aqui com a gente, depois passa aqui na nossa bio, faz inscrição e daqui a pouco eu vou dar uma notícia boa para quem estiver interessado a fazer o curso. Parece que vai ter um sorteio aí. Vai tem uma ter coisa desconto. boa. Tem uma coisa boa. Isso. Coisa aí. É um negócio bom. Rapaz, eu acho que eu vou me candidatar, porque os cursos são top. Eu quero fazer um desses de Excel aí, quando vocês estiverem aí, top, dashboard. Deixa uma vaga aí para mim. Eu sei um bocado de coisa de finança, mas tenho que reconhecer que eu preciso melhorar um bocado de coisa em Business Intelligence, né? O BI, essas coisas eu preciso melhorar. Nossa, que vai uma vaga. Mas, pessoal, uma coisa que vocês falaram aí do orçamento e tudo, né? E planejar a lucratividade, puxando um gancho ali que o Josias tinha dito ainda agora, é muito importante também esse prêmio pelo risco. E, claro, a taxa Selic, como a gente falou no início, que ela é uma taxa básica da economia brasileira, ela serve de referência para toda a renda fixa do mercado financeiro brasileiro. Isso é muito importante quando a gente vai fazer o famoso valuation de uma empresa, né? Porque o valuation é o cálculo de quanto vale uma empresa. Então, uma empresa, ela vale, claro, tem todas as técnicas, as metodologias, mas, em suma, a empresa vale a capacidade que ela tem de gerar fluxo de caixa para o investidor. Então, o investidor quer comprar a empresa, ele quer saber o seguinte: rapaz, essa empresa vai me trazer quanto de fluxo futuro de dinheiro? Aí você faz o valuation e traz esses fluxos futuros a valor presente, e aí você vê o quanto a empresa vale, né? É uma máquina de fazer dinheiro, a galinha dos ovos de ouro. Essa galinha bota quantos ovos de ouro? Vale tanto. Ela bota tanto por ano, então a galinha vale tanto, né? Mas isso na empresa é muito importante. Por quê? Porque quanto mais a taxa Selic vai subindo, a taxa que vai ser descontado o fluxo de caixa aumenta. Então, se essa taxa que vai descontar o fluxo de caixa aumenta, o valor da empresa diminui. Então, olha só como a taxa Selic, amarrado, né? Ela começa a ter repercussões em várias questões da economia, questões do empresário. Na hora do empresário ver essa coisa, né, Josias? Que o Josias mencionou, muita gente não presta atenção. Aí, isso aí é besteira, é coisa de consultor, é coisa de cara que estuda economia, finanças. Mas aí uma hora o cara quer desfazer a sociedade dele, ele quer vender a parte da sociedade. E aí, vale quanto, entendeu? Eu botei 100 mil, vale 100. Não, meu amigo, tem inflação, tem perda de dinheiro. Você botou 100 mil, mas a empresa tá para quebrar, então ela não vale 100 mil que você botou, só vou lhe dar 30, entendeu? Então, e aí você faz o valuation, que é exatamente esse cálculo de quanto vale a empresa, usando o fluxo de caixa futuro para ver a capacidade de geração de caixa da empresa. E aí, quando a taxa Selic sobe, ela tem essa repercussão negativa, porque à medida que ela aumenta, ela influencia também no prêmio pelo risco, você influencia, então a taxa que vai descontar o fluxo de caixa aumenta, e aumentando essa taxa, o valor descontado diminui e o valor da empresa, por consequência, também diminui. Então, tem esses aspectos, né, que a gente precisa prestar atenção, né? Então, essa taxa Selic, ela influencia a nossa vida como consumidor em geral, nossa vida como investidor no mercado financeiro, influencia a vida do empresário na hora de financiar os equipamentos e investir, influencia na decisão de investir ou não por causa do custo financeiro e custo de oportunidade. Então, ela realmente está permeando aí vários aspectos da vida nossa, pessoa física, pessoa jurídica, e é importante a gente estar antenado. Mas, claro, vale a ressalva que isso não é mágica e dizer, eita, subiu, é 12, fim do ano chega a 13,
e agora pronto, é renda Joga fixa. tudo pra Não, meu cima. amigo. Próximo ano pode diminuir, entendeu? Cair. Então, aquela coisa, você precisa entender. Se você não entende, você vai contratar quem entenda para poder lhe ajudar, né? Para você tomar uma decisão mais segura na sua empresa, no seu investimento pessoal. Então, se você não entende, você vai estudar ou contratar quem entende para poder lhe auxiliar. Verdade, Stefano. É um caso sério. As pessoas não têm elas não se permitem é, enxergar a Selic com a seriedade que ela realmente merece. Principalmente o empresário investidor, ele precisa ter essa seriedade mais aflorada. Você tem muita dica aqui para pessoa física, mercado de capitais, né, renda fixa, enfim, você falou tanta coisa interessante aqui. Preciosa essa Ia live. até perguntar alguns conselhos, mas você acabou já deixando aqui na live vários conselhos. Quem chegou agora, se quiser dar uma olhadinha, depois vai ficar aqui gravado. Enfim, e se o cara quiser aprofundar mais sobre esse tema, Stefano, você tem algum insights que você possa recomendar, alguma coisa que você possa Curso, livro. indicar, cursos, livros? Você faz algum acompanhamento para quem tem dinheiro que quer investir e não sabe o que fazer com o dinheiro? Opa, olha aí. Rapaz, eu até faço, Josias, informalmente, certo? No momento, eu não estou abrindo o leque aí para fazer isso de uma maneira formalizada, né? O que eu faço, oriento algumas pessoas conhecidas informalmente, mas profissionalmente não. Eu acho que é até um bom momento, as pessoas estão mudando um pouco a cultura, né? As pessoas às vezes pensam que é mágica, então não existe mágica no mercado financeiro. E às vezes a pessoa, não, vou ser só seu orientador financeiro, e pensa que o cara vai fazer a pessoa ficar rica num ano, em 2 anos, e vai fazer uma mágica. Não vai, certo? Então você assume uma responsabilidade grande quando você faz um serviço desse. Você tem que deixar a pessoa bem consciente, né, dos objetivos que ela pode atingir. Claro, você vai melhorar o resultado que ela pode atingir, porque se ela vai sem orientação nenhuma, é uma coisa, né? É como o cara vai para a academia sem personal trainer. Você consegue um X desempenho. Aí você contrata um profissional da área para lhe ajudar. Pô, eu fiz assim, com personal trainer eu cheguei aqui, né? Então é a mesma coisa no mercado financeiro. Só que as pessoas ainda precisam amadurecer um pouco mais, entender que não é mágica. E às vezes se zanga, olha, você me prometeu X e não tá assim. Tá... Então, eu faço assim, informalmente, quem sabe no futuro próximo eu posso até começar... Fazer um curso, né? Vamos fazer um curso aí. Profissionalmente, assim, por enquanto ainda não. No futuro próximo aí, quem sabe, né? Mas assim, o que é que eu indicaria, né? Respondendo a questão das indicações. Eu indico o próprio site do Banco Central, né, o próprio site oficial, bcb.gov.br. Você lá tem todas as informações sobre a taxa Selic, como é que funciona o sistema, tem acesso ao relatório Focus, tem acesso a uma gama gigantesca e de outras informações sobre a economia do Brasil e do mundo, né, taxa de câmbio, etc, etc. E é o site oficial, né, nosso. Então, o site do Banco Central é muito bom, cheio de informações de excelente nível. Eu indicaria também o site da B3, que é a Bolsa Brasileira, Brasil Bolsa Balcão. Então, o site da B3 tem várias informações, agora já mais voltado ao mercado financeiro, e tem vários cursos gratuitos também. Você se inscreve lá na B3 e pode fazer cursos pagos, cursos gratuitos. Um outro site bem interessante é o site do Tesouro Direto. Tesouro Direto, muita gente pensa que é uma aplicação, investimento. Não é investimento, Tesouro Direto é a plataforma que você pode comprar e vender título. Então tem um site oficial do Tesouro Direto, tem um canal no YouTube também, a Bolsa tem, o Tesouro Direto tem. E lá no site do Tesouro Direto você tem vários cursos gratuitos, você tem apostilas, enfim, você pode se aprofundar nesse tipo de investimento que é renda fixa, que é o Tesouro, título do Tesouro Nacional. Você também pode acessar um site muito bom, que é o site da Ambima, que é a Associação Brasileira das Entidades do Mercado Financeiro e de Capitais. Então, o site da Ambima também tem muita informação sobre o mercado financeiro
E tem vários cursos, inclusive gratuitos também, né? Então, para quem tem interesse aí nessa área, eu indicaria esses sites aí que já tem uma gama de informação muito boa e cursos também, vídeos. Stefano, é beber da fonte, né? Aqui você deu o caminho das pedras. Então, Sim, sim. as pessoas têm que pagar o preço, né? Não é tudo já está dando de graça a fonte aqui, só para beber da fonte, e a pessoa não quer pagar o preço para assistir um curso. Stefano, mas a pessoa que é leiga hoje em dia, ela fazendo uma maratona aí por esses sites, ela consegue, dentro de um ano, assim, ter conhecimento que possa que possa se aventurar no mercado financeiro sem muitos riscos? É possível isso? Josias, assim, veja bem, não é em um ano que o cara vai ficar craque, entendeu? Em investimento, né? O cara fez um cursinho aí de 10 horas, o cara não vai ficar craque em investimento. Então, isso é muito do que a pessoa quer da vida, né? Então, rapaz, eu vou querer virar um investidor de verdade. Então, você vai se dedicar como profissão, né? Se você quer ser um administrador, como vocês, né, que são administradores, o cara vai ter que se formar e depois vai fazer uma especialização. Inclusive, nesse momento, está aberta as inscrições, né? Vamos iniciar agora no Centro Universitário de Santo Agostinho. Eu coordeno lá, além de professor da graduação, eu sou professor da pós-graduação e sou coordenador do curso de gestão financeira, pós-graduação de gestão financeira, lá do Centro Universitário de Santo Agostinho. Vai iniciar agora uma turma, né, de pós-graduação em gestão financeira. Então, olha só, você faz um curso, depois faz a especialização, mas tem curso técnico, tem curso no Sebrae, como eu falei, tem curso aí na Bolsa, tem curso na Ambima. Então, não é um curso, não é um ano que você vai ficar craque. Então, você tem que querer transformar aquilo numa profissão, você tem que querer verdadeiramente se especializar nisso. Porque se você ficar, não, rapaz, eu vou ler um livrozinho aqui, vou fazer um curso, começa a mexer, a chance de você perder dinheiro é muito grande. Então, eu digo muito aí, né, como professor, eu digo para os meus alunos o seguinte, olha, professor, é difícil investir na Bolsa? Não, difícil não é. Difícil é você achar o que é bom de investir, né? Mas investir na Bolsa, você faz um cadastro na corretora, acabou-se, vai dar ordem de compra e venda. Mas o problema é entender o que é que você tem que comprar e vender. Qual produto financeiro você precisa comprar e qual produto financeiro você precisa vender. E isso é como o cara que vai ser um atleta, lutador de jiu-jitsu, karatê, o cara vai ser atleta de bicicleta. Não é da noite para o dia que o cara vai chegar naquele desempenho. Então o cara vai devagarzinho, lê um livro, fez um curso, aí começa com sei lá, R$200, 300, R$1.000, vai juntando, vai começando, aí se empolga, faz mais outro curso, aí daqui a uns dias o cara vai entrando na veia esse negócio, fica no sangue, vai circulando aí no sangue, na veia, e aí fica tudo mais fácil. Agora, a questão do risco é o seguinte, é claro que a renda variável é mais arriscada que a renda fixa. Então, com a Selic subindo, a taxa Selic subindo, você tem várias opções de produtos financeiros de renda fixa que estão muito mais atrativos nesse momento e com risco muito mais baixo. Então, é claro que nesse momento, pô, eu não sei direito sobre investimento. A Bolsa tem risco. A renda fixa está melhorando. Pô, é muito mais simples aí para renda fixa. Agora, se verdadeiramente, né, você quer entender um pouco mais de investimento e partir para a renda variável, que lhe propicia uma expectativa de ganho muito mais alto, e claro, junto com a expectativa de ganho mais alto, também tem um risco um pouco mais alto, mas o que faz aumentar o risco é você mexer com o que você não entende. Então, quando você faz uma coisa que você não está entendendo, o risco sobe. É natural que sobe, né? Rapaz, eu vou investir no mercado imobiliário, como eu já vi várias propagandas aí, invista em imóveis, que é um investimento sem risco. Não, tem risco. Tem risco da construtora não entregar seu empreendimento, tem risco dela atrasar a obra. Quando você atrasa a obra, você está comprando para revender, aquele tempo, né, entre o que você compra, recebe e vende,
Se ela atrasa, sua rentabilidade piora, né? Então, sempre tem risco. E é importante estudar, fazer cursos, treinamento, ou contratar um profissional para auxiliar você, porque o risco ele aumenta quando você se mete a fazer o que você não sabe. Aí o risco se eleva. E aproveitando aí que a gente está falando de curso, né? Aproveitando essa deixa, eu vou fazer o seguinte, né? A gente está falando de Selic e curso, investimento, então aproveitando, vamos inserir a Selic dentro do nosso curso, né? Hoje o nosso curso de planejamento orçamentário, que vai acontecer no dia 29 e 30 de abril, ele tá o investimento de 257. Mas se a gente fizer, né, como é um investimento, né, aproveitando que a Selic está alta, então vamos baixar um pouquinho. Você entra no site, tá? As 3 primeiras pessoas que colocarem lá no cupom de desconto o nome Selic, ela vai baixar, né? O curso vai ficar 199. Então as 3 primeiras pessoas que entrarem aqui no Instagram da Século 22, lá na descrição, tem lá curso de planejamento orçamentário. Você vai lá em aplicar cupom de desconto, você bota o nome Selic minúsculo, e aí você vai ganhar esse investimento, né? A Selic vai render um pouquinho para você, e aí você vai ganhar em torno de R$58 de desconto aí no curso, que vai ficar por R$199, tá? As 3 primeiras pessoas que entrarem lá no site e fizerem as suas inscrições. Vale a pena investir, né? Todo investimento é válido. Bem, eu queria agradecer a participação de cada um. Eu acho que assim, foi bem... trouxe muitos insights nessa conversa com o Stefano, porque a gente viu de ponta a ponta, né, para empresário, para pessoa comum, como é que isso impacta, né, como a Selic, é importante eu entender esse indicador, por mais que eu não vire o investidor, mas ele vai impactar no meu dia a dia, eu preciso entender isso, como é que isso me afeta. Acessando esses sites que o Stefano passou é interessante, não só para que eu seja investidor, mas para entender como é que isso funciona. Vale a pena a gente entender um pouquinho. Agradecer a participação de cada um, agradecer quem está aqui até esse momento, lembrando que tem ainda um cupom de desconto. E, pessoal, Stefano, obrigado pela sua presença. Cara, eu acho que vai precisar vir você vai precisar vir novamente para a gente abordar mais assuntos. Foi muito bom a sua conversa, você deu um insight. Eu depois até vou assistir de novo a live para aproveitar e anotar umas dicas que você deu, tá? Vale a pena. E vai ficar aqui gravada no Instagram da Século 22. Obrigadão, Stefano. Stefano, muitos insights realmente. Ficou com gostinho de quero mais. Tá? Eu sei que a gente não pode se estender muito realmente por conta da live, mas a gente pode ter outros encontros em outros temas, e principalmente essa questão de investimento, ela é muito atrativa e trouxe muitas ideias. As pessoas que estão aqui, com certeza, elas ficaram com esse gostinho aí de quero mais. E, assim, é sempre um privilégio tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado pela consideração, acima de tudo. A gente está sempre à disposição na nossa parceria aqui, reafirma aqui a nossa parceria. E estamos juntos, meu amigo. Muito obrigado às pessoas que tiveram tempo aqui para se dedicar e assistir um pouquinho da nossa live. E que as próximas também estejam convidadas. Esse curso que o Thiago está falando aí é um curso voltado para pequenas e médias empresas, para aquela pessoa que é um microempreendedor individual e também para a pessoa física que quer controlar suas finanças, é possível. Então, são ferramentas simples, num compilado onde a gente consegue fazer tudo isso dentro de 12 a 16 horas de curso, onde a gente vai dar muitos insights do que é um plano de contas, como é que a gente organiza nossas contas pessoais, nossas contas da pequena empresa. E no final você tem um planejamento orçamentário para 12 meses, onde você pode estabelecer isso como meta, e se você cumprir a meta, você vai achar o seu pote de tesouro no final do período, que é justamente aquele lucro que você fez a previsão. Então, só agradecer a todo mundo mais uma vez. Stefano, faça as honras aí, faça sua despedida aí. Finais. Muito obrigado. Pessoal, pois eu agradeço o convite de vocês, como eu falei, né? 2 pessoas aí idôneas, que a gente já trabalhou em conjunto, em 2 trabalhos, é uma satisfação muito grande estar aqui. E agradecer a presença de todos aí, vi aí uma prima minha, não vou dizer o nome para o povo não ficar depois sabendo o nome, mas vi alguns amigos, o Fernando Galvão, vi lá, Sir Galvão, né? Satisfação em estar por aqui, contar com a presença aí
Eu vi, é porque assim, aqui não dá para eu ver a foto de cada um, e às vezes os nomes da pessoa é diferente aqui no Instagram, mas eu acho assim que tinha uns alunos aí também, ex-alunos, eu olhei assim um nome assim. Então eu agradeço a presença de todos, né? Fico honrado aí com a presença, eu espero que de alguma forma eu possa ter contribuído, né? Que, claro, aqui é um investimento de cada um, é um tempo. Pô, o cara poderia estar fazendo outra coisa com o tempo, que é um recurso escasso, e vem para a live. Então, eu espero que de alguma forma eu tenha contribuído para ampliar o conhecimento de quem participou por aqui, né? E tenha valido a pena o investimento do tempo que vocês fizeram. E agradeço novamente aí pelo convite. Quem quiser fazer o curso deles lá, eu já fiz curso deles lá, é top. Fiz um Excel gerencial, né? Depois eu quero fazer outros do Excel, então eu não tenho nem medo de indicar os cursos aí da Século 22, porque eu sei que o pessoal é top, né? Trabalha sempre aí com Excel, BI. Quem tiver interesse em fazer, certamente vai engrandecer o conhecimento e o currículo aí de quem desejar participar. Então, pessoal, eu desejo boa noite a todos e até nosso próximo encontro aí, com fé em Deus, que vai haver outros por aí. Até mais, boa noite, bom final de semana e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Obrigado. Boa noite. Valeu. Tchau, tchau.